E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Bom dia, Jacareí, seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, 29 de agosto. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 1 minuto da manhã. E a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade de Jacareí. E hoje nós estamos recebendo o psicopedagogo e escritor Raul Miranda para conversarmos sobre a importância da psicopedagogia para crianças com autismo e o lançamento do seu livro infantil Helena e os Tênis Azuis. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais e elas serão respondidas no segundo bloco. Raul, muito bom dia. Bom dia, Sibeli. Muito obrigado por me receber. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Vamos conversar falando sobre o seu livro. Eu queria que você mostrasse, é um lançamento, então pode mostrar ali para as nossas câmeras, Helena e os Tênis Azuis. Pode subir um pouquinho? Isso. Raul, curiosíssima que eu estou. Como que surgiu essa ideia de escrever sobre esse livro e para quem é o público? O público é para o público autista ou é para quem cerca uma criança autista? O desejo da escrita do livro infantil já é desde criança, né? Eu queria muito isso. Aí o ano passado eu consegui, né, recebi o convite, consegui aí ter a coragem de publicar, ser coautor de um livro falando sobre autismo na educação infantil, e foi quando eu aceitei, de fato, encarei o projeto do livro infantil. E por eu ser profissional da área, né, das crianças neurodivergentes, eu queria produzir um material que também servisse como ferramenta, que eu acho que é o principal, o meu desejo maior para a Helena, né, para o livro, que ele sirva como ferramenta para profissionais, né, para profissionais das diversas áreas e também que fosse para criança, tanto que ele é um livro tanto para criança quanto para adultos. Né? E como ferramenta, por que como ferramenta? Porque ele pode ser usado para trabalhar a inclusão na sala de aula, que os professores possam conversar com a turma toda sobre o que é o autismo e para que os amiguinhos entendam os comportamentos que aquela criança neurodivergente está apresentando na sala. Entendi. Então serve para todo mundo, mas você escreveu pensando nesse público que cerca. E ele vai servir tanto para crianças que possam se divertir com a história, porque acaba sendo uma história muito deliciosa, e ela não é em capítulos, ele é em sessões. Então, cada sessão tem começo, meio e fim. As crianças vão se divertir, né, com todas as aventuras da Helena, mas dependendo de quem estiver lendo, ele pode ter outros vieses de utilização também. E conta um pouquinho para a gente a história da Helena. E aí, um ponto importante de dizer que a Helena ela é real. Né? A Helena ela é real. É uma criança que se chama Helena também. Né? A família participou de todo o processo de escrita. Todas as situações do livro são situações que ocorreram dentro da escola, situações que ocorreram com a professora. Agora você deixou a gente muito mais curioso, porque é baseado em fatos reais. E totalmente. Todas as histórias que ocorreram e as estratégias que foram usadas para ajudar a Helena também aconteceram. Então, foi uma condução ali da própria professora da sala. E aí eu fui transformando tudo isso na história, tanto que a questão dos tênis azuis é para deixar com vontade de ler, porque tem uma questão muito própria e muito comum entre as crianças com autismo do porquê a questão dos tênis azuis. E por que o azul? Por que o azul, quando a gente fala de autismo, a gente fala de azul? Porque o maior número de crianças com diagnóstico do autismo são meninos. A prevalência de meninos ele é muito maior do que nas meninas a ocorrência do autismo. Então, por isso que optou-se pelo azul para ter essa representatividade. E foi um fator da escolha de ser uma menina para o livro.
porque para trazer essa representatividade também para as meninas, mulheres que estão dentro do espectro. Muito curioso. Raul, esse livro ele já foi lançado, vai ser lançado, vai ter alguma noite de autógrafos, Sim. Como é que vai ser? Houve o lançamento oficial dele, que aconteceu no início desse mês, mas o evento de lançamento ele vai ocorrer durante a FLIM, que é uma feira em São José dos Campos. Dia 21 de setembro vai ser o lançamento, o evento de lançamento vai ocorrer em São José, mas principalmente para os munícipes de Jacareí, eu estarei também na FLIGE, que será em outubro. Então, na FLIGE também eu vou estar apresentando a Helena. E, para mim, no meu coração, também será um evento de lançamento aqui para o nosso município, que eu tanto amo. Depois a gente continua a nossa conversa e vamos mudar um pouquinho de assunto para falar sobre o folclore. O folclore é muito mais do que lendas da nossa infância. É a essência da nossa cultura e ele vive nas histórias, nas tradições e no dia a dia da comunidade. Confira detalhes na reportagem. Quando ouvimos falar em folclore, nos vem à mente as lendas que marcaram nossa infância. O boto cor-de-rosa, mula sem cabeça, saci pererê. Mas será que a gente conhece o folclore da nossa própria cidade? Mais do que histórias, o folclore está em cada canto da nossa cultura. O folclore, ele é sabedoria popular, né? Folklore, sabedoria de um povo. Williams John Tons é um antropólogo que trouxe essa palavra para nós no século XIX. E o folclore está em tudo o que a gente pode imaginar. O folclore está na comida, o folclore está na dança, o folclore está nas lendas, né? O folclore está na música, uma canção de ninar, né? Uma canção de ninar é um ato folclórico, né? Então o folclore ele faz parte da nossa existência. E saber de onde você veio e para onde você vai, o folclore é o elemento mais importante para a gente poder guardar isso e levar isso para o futuro. Em Jacareí, uma das manifestações folclóricas que mais chama a atenção é a lenda da Cobra Grande. Desde 2009, a história dessa cobra, que vivia no Rio Paraíba e causava estragos, é contada com detalhes. É a história de uma cobra que morava no Rio Paraíba e ela, com tudo o que ela fazia de quebrar os barrancos, matar os pescadores, criaram-se uma santa, colocaram essa santa na água e essa santa foi quem levou a cobra para outro lugar. Essa cobra, ela... dizem que ela tem a cabeça enterrada na Torre da Matriz e o rabo no Rio Paraíba. Que quando o dia que essa cobra acordar, acaba com a cidade. Essa é uma lenda. E uma outra parte da história é que essa santa, que foi colocada no Rio Paraíba, aqui em Jacareí, ela foi pescada em Guaratinguetá, onde surgiu a cidade da Aparecida, onde tem a Basílica da Nossa Senhora. Manter as lendas vivas é essencial. Através delas, preservamos nossas tradições e mantemos a conexão com nossas raízes. O ser humano, em sua essência, ele precisa de mitos, de histórias. O ser humano, ele não apareceu agora. E tudo que nós somos é uma questão de antepassados. E é através dessas lendas, dessas histórias, que a gente consegue trazer a cultura para as pessoas. Onde as pessoas se identificam e podem se organizar socialmente. E ter orgulho de si próprio. A TV Câmara Jacareí foi às ruas para entender o que o folclore representa para a população. O folclore eu acho que é tipo uma história que foi passada de geração em geração, mas tipo não tem um criador, é tipo um grupo de pessoas. Para mim, não entender das coisas é mais para a gente lembrar o passado, né? O Moçambique, como o Mercadão já retrata o passado. Então aqui já está na área que a gente sempre é o folclore. Isso eu entendo mais ou menos isso. Eu não sou muito ligada a esse tipo de coisa, né? Aqui em Jacareí talvez tenha alguma coisa, e eu sei que outros estados têm muito mais, né? Como o Norte e Nordeste tem bastante. E a gente vê muito pouco isso na televisão. Eu acho que nós precisávamos ver muito mais. Sabe, falar muito mais sobre o folclore brasileiro. O folclore revela muito sobre nossa cultura. Vale a pena pesquisar e explorar essas histórias fascinantes.
As pessoas se interessem, procurem, aproveita que hoje tem um mundo assim da internet, das mídias, né? Pesquisem, tem muita coisa boa de informação para poder conhecer a Yara, que é a mãe d'água, conhecer o boi bumbá, conhecer essa maravilha que esse Brasil nos oferece através do maracatu, da capoeira, do Moçambique, né? Não deixar morrer dentro de você a criança que existe dentro de você para poder contemplar o que é de bom na nossa história e nos nossos atos folclóricos. E eu continuo aqui com Raul Miranda, que é psicopedagogo e escritor, que escreveu o livro aqui sobre a Helena e os Tênis Azuis. E, mudando um pouquinho de assunto, eu falei do Raul, só que eu quero falar que a partir de amanhã a TV Câmara Jacareí vai realizar a transmissão do horário eleitoral gratuito para o município. A iniciativa cumpre dispositivos da Lei das Eleições e do calendário eleitoral de 2024 do Tribunal Superior Eleitoral. As propagandas eleitorais serão exibidas todos os dias em um tempo total de 70 minutos, distribuídos na grade em blocos que vão das 5 da manhã à meia-noite. Eu vou dar um tempinho agora, eu vou voltar para a nossa entrevista com o Raul. Raul, eu queria saber como a Helena verdadeira, ficou quando ela soube, quando ela, eu não sei, ela chegou a ver esse livro? Chegou, teve um momento, durante o processo já íamos conversando, né? Tanto a família já ia conversando com a Helena sobre o que estava acontecendo, eu também, conversando com ela, mostrando algumas coisas. Mas depois que houve, de fato, a publicação, já tudo impresso, aí preparei um momento especial para a entrega do livro para a Helena, né? Foi a primeira que recebeu praticamente o livro, né? Mandei fazer uma boneca com o jeitinho da personagem, que é o jeitinho dela, tanto que até a ilustração é muito parecida, remete à Helena, e ela entendeu exatamente tudo. Ontem mesmo eu estive com a Helena. Quando ela viu o livro lá no meu espaço, ela pegou o livro e começou a contar para mim sobre a história. Então, do jeitinho dela, ela me contando, mostrando a ilustração que ela mais gostou. Então, ela entendeu perfeitamente o que estava acontecendo e ela se reconhece na história agora. Quantos anos tem a Helena? A Helena tem 5 anos. Ai, novinha de tudo. É uma graça, é uma graça. E, Raul, você chegou a contar essa história para outras crianças? Como que elas reagem? Já. O primeiro impacto é a questão da capa, quando a gente começa a fazer a leitura da capa, e aí eu apresento que é Raul, eu não falo que esse livro foi eu que escrevi logo de cara, né? Eu me apresento para a criança, ela já me conhece, e aí quando eu falo que é Raul, na hora elas se assustam assim, mas foi você? Eu falei, eu que escrevi esse livro. E as crianças estão gostando muito, porque elas estão se vendo nas situações, porque como é situação de sala de aula, né, do que acontece no chão de escola, então elas se sentem representadas ali e entram nesse universo com muita tranquilidade. Que legal isso, né? Raul, agora, uma curiosidade, você é psicopedagogo, né? E você atende também numa clínica. Isso. Muitos pais, eu acredito que você tenha muitos pacientes, muitos pais vão atrás de um psicopedagogo. Por quê? Quais são as demandas que eles trazem? É quando a criança está apresentando alguma dificuldade, principalmente na escola, né? Muitos pais eles já observam o desenvolvimento infantil e quando percebem que está havendo algum atraso, já procuram. Mas na grande maioria é por indicação do professor que já está sinalizando para essa família que a criança está com dificuldade para aprender, né? Que pode ser para alfabetização, por exemplo, ou pode ser uma dificuldade muito pontual sobre a sua atenção. É uma criança que está tendo muita dificuldade com a atenção e apresentando uma hiperatividade motora muito grande. Então, havendo essa sinalização para os pais, alguns já buscam o psicopedagogo para conseguir ajudar a entender o que está acontecendo, ou até mesmo as equipes de saúde que indicam que haja o acompanhamento. Porque a psicopedagogia ela vai se pretender a questões de tratamento, de fato, uma criança que já está instalado aquela situação, problema no processo do aprender dela, ou de remediação, né, de prevenção. Então, quando já percebeu logo no início aquele problema que a criança está enfrentando, e com o trabalho interventivo, logo a criança já não precisa mais dessa ajuda.
Certo. E vamos imaginar o processo, né? Eu supondo que eu sou uma mãe, eu levo uma criança lá, meu filho está com uma certa dificuldade no aprendizado tradicional da escola, porque de repente ele vai ter um aprendizado de outra maneira. Sim. Como que é o protocolo a partir de então? A partir desse momento, o primeiro momento é de anamnese com a família, né? Então a gente agenda seu horário, marca tudo certinho, tem a anamnese com a mãe, com o pai, com o responsável da criança. Ali, naquele momento, a gente acolhe a queixa. Qual é a situação que está acontecendo? Com isso, a gente forma um plano de avaliação específico para a criança e esse processo pode demorar aí de 7, 10 sessões, mas também pode ultrapassar. E ao final, tendo aplicado todas as avaliações, né, que são próprias da psicopedagogia e também da educação para ter esse elenco de coisas que a criança já sabe e coisas que ela ainda precisa aprender, ao final entrega o parecer para a família com todas as orientações, que geralmente é ir até o pediatra, o neurologista, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional. Então, ali no momento final, na entrega do parecer psicopedagógico, é o momento mais importante para a família, que é onde vão ser dadas todas as orientações, até mesmo uma atividade física. No processo de avaliação, a gente pode chegar a entender que é necessário que aquela criança esteja numa atividade física. Ah, mas qual tipo de atividade física? Pode ser uma atividade mais individual, uma atividade física coletiva. Isso vai depender de tudo que aconteceu nessa avaliação. Essa avaliação deve durar semanas. Semanas. Então, de 7 a 10 semanas ela deve durar, pelo menos. Uhum. Raul, quais são os principais tipos de transtornos que você identifica lá no seu consultório? Hoje, principalmente, o meu maior público são de crianças com TDAH ou o transtorno do espectro do autismo, né? E também tem o caso do transtorno positivo desafiador. Porém, é importante ressaltar que os transtornos específicos da aprendizagem nós temos 4, que é a dislexia, a descalculia, a desortografia e a disgrafia. Esses são específicos do aprender. Mas, atualmente, o maior público que procura esse auxílio da psicopedagogia está sendo das crianças com autismo, adolescentes e até mesmo adultos. Certo. Esse primeiro transtorno que você falou... dislexia? Não, o anterior ao autismo. O TOD, o transtorno positivo desafiador. Isso, o que seria isso? São crianças que se opõem a figuras de autoridade. Então, é toda uma atenção muito especial que a gente tem que dar para esse transtorno, até mesmo para conseguir identificá-lo. Porque pode ser confundido como uma criança sem limite, rebelde, mas não é, muitas das vezes não é isso. Essa criança ela vai ter dificuldade mesmo em seguir lideranças, né? Ela vai se opor às situações. E existem estratégias para que a gente consiga que essa criança aprenda e vá também lidando com as regras sociais de cada lugar que ela frequenta. Quer dizer que esse desafio à autoridade pode não ser simplesmente uma questão de ímpeto ou uma questão, de repente, não sei se é psicológica, mas pode ter alguma razão fisiológica ou neurológica para isso? Sim, com certeza. Então, essa criança ela já vai nascer com a disposição disso para a vida dela. E dado as situações do ambiente, isso vai reverberar na vida dela, principalmente na escola, que é onde ela passa a maior parte do tempo. Mas é importante lembrar que qualquer tipo de transtorno, né, de dificuldade que a nossa criança está apresentando, ela tem que aparecer em diversos locais. Então, não tem como a gente pensar num transtorno que a criança possa ter, por exemplo, do TDAH, na hiperatividade, uma criança superativa fisicamente mesmo. Ah, é só na escola que isso acontece. Não. Isso acaba sendo até um critério para as equipes de saúde poderem trazer esse diagnóstico para a família, né, para aquele indivíduo. Porque esse comportamento ele precisa aparecer em pelo menos ali 3 ambientes que a criança frequente. É na escola,
em casa e na igreja está acontecendo os mesmos comportamentos. Então a gente fica alerta, porque pode ser um sinal de fato ser um transtorno ou algo que está atrapalhando ali a criança a aprender, a viver, a se divertir, né? Porque não é só a escola que a criança vai aprender, né? Ela vai aprender em todos os meios que ela tiver. Muito curioso esse assunto. E olha só, se você está em busca de bem-estar e relaxamento, aproveite para conhecer a iniciativa que acontece no Viveiro Municipal. São aulas gratuitas de yoga. Veja na matéria os benefícios da prática e como participar dessas aulas. Tão importante quanto cuidar do corpo é cuidar da mente. Se você está procurando estes cuidados, saiba que existe uma prática que permite a realização. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de 4 patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara. Um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp.leg.br, pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no destaque volta daqui a pouco, até já.
nós tivemos um probleminha técnico e agora sim nós vamos ver a matéria sobre as aulas de yoga lá no Viveiro Municipal. Tão importante quanto cuidar do corpo é cuidar da mente. Se você está procurando estes cuidados, saiba que existe uma prática que permite a realização de ambos simultaneamente: yoga. O yoga, ele vem trazer você para esse momento. Eu gosto de conduzir as minhas práticas de forma que os alunos possam fazer quase sempre com os olhos fechados. Por quê? Para não se distrair com a visão. Então, para a mente, é principalmente isso. É você estar no momento presente, você perceber que você tem tempo de reação para o que é preciso reagir, mas que você também tem tempo de pensar, nossa, será que vale a pena desgastar a minha energia com isso? E esse é o momento de desfazer todas as tensões involuntárias, as que nós nem percebemos. Por exemplo, o seu maxilar está travado agora? Experimente relaxá-lo. Seus ombros estão tensos? Inspire e expire algumas vezes. E com o relaxamento do seu corpo, você perceberá melhor em seu bem-estar. A nossa mente não para, ela está pensando o tempo todo. Então, quando você para com esse propósito de eu vou parar e prestar atenção no momento presente, que seja na respiração, existem várias técnicas de meditação, mas o que acontece? Isso já foi comprovado cientificamente, que quando nós meditamos, nós estamos exercitando uma parte do cérebro responsável pelo bem-estar, pela alegria. Diante de uma situação que gere ansiedade, o simples ato de respiração controlada e consciente pode amenizar a crise e aliviar os sintomas. Além disso, a prática possibilita alívio de dores, fortalecimento muscular e tranquilidade. Os alunos que iniciam não abandonam mais. A yoga é viciante, a gente começa a não ter mais saída de tão gostoso que é. A gente sente que não pode mais abandonar, porque tem sentido muito grande no corpo da gente, né? Começa a ver diferença. Melhor em tudo, porque em primeiro lugar a gente medita, porque os movimentos do corpo são ótimos, mas isso se faz na academia melhor ainda. Mas aqui a gente usa os movimentos do corpo para levar a mente, né? Para exercitar a mente. Então é muito especial isso aí. As aulas acontecem 3 vezes por semana, nas segundas-feiras a partir das 9 horas da manhã, quartas-feiras às 9 e às 10 horas e no domingo a partir das 9 horas da manhã também. O Viveiro fica localizado na estrada Teófilo Teodoro Rezende, número 39, no bairro Campo Grande. É gratuito, então todos estão convidados, desde a criança até o adulto. Mas principalmente quem já passou dos 50, já aposentou, deveria estar aqui fazendo yoga. Que delícia, né? Dá até vontade de estar ali no viveiro fazendo uma meditação, um alongamento. Mas eu continuo aqui com o Raul Miranda, que é psicopedagogo e escritor, e a gente está falando aqui sobre aprendizado, né? É um assunto que me desperta muita curiosidade, Raul. Conheço pessoas que só descobriram tardiamente, depois dos 40 anos, que tinham transtorno do espectro autista, né? Eu acho que é um outro nível de transtorno, mas só descobriram quando adultos. É comum isso, a pessoa passar quase que uma vida toda sem descobrir que ela tem isso? Hoje em dia está sendo algo muito discutido, né, entre profissionais, até mesmo sobre o autismo e principalmente o diagnóstico tardio de mulheres que estão ocorrendo nesse momento, né? E é importante que a gente fale disso, né, até para que mulheres que percebam que houveram dificuldades em toda a sua vida, que vale a pena essa investigação para fazer sentido às coisas que aconteceram e buscar uma melhor qualidade de vida. Porque o que acontece? Geralmente esses casos que não receberam diagnóstico é porque é muito recente tudo o que está acontecendo nesse universo de autismo, né? Essa questão dos níveis, nível 1, 2 e 3, e sendo que o nível 1
é aquele nível onde são alguns sinais e sintomas que, se a gente não estiver atento, ele passa batido ou ele passa a ser confundido com outras características de nós humanos mesmo, né? Então, e outra questão, existe uma pressão social muito grande em cima da mulher, né? Do como se comportar, do como tem que fazer. Então, essas mulheres que não tiveram nenhum tipo de investigação, porque antes nós tínhamos um processo de investigação do autismo menos sensível, uma compreensão um pouco menor do que era o autismo, e elas acabaram desenvolvendo estratégias para lidar com as situações que são próprias do autismo. E não distante, por que está ocorrendo esses diagnósticos, principalmente tardios? Porque estamos tendo os diagnósticos dos filhos e quando vai para a entrevista, para a conversa com as equipes de saúde, em busca desse diagnóstico do filho, é percebido na mãe, é percebido no pai. Porque o fator genético, ele é um dos maiores fatores para a questão do autismo. Então, é importante que a gente fale cada vez mais da questão do autismo na vida adulta e lembrar, autismo ele não é uma deficiência, ele é um transtorno. E transtorno é tudo aquilo que atrapalha a vida do indivíduo de alguma forma. Ele vai trazer algumas dificuldades para ele, né? Então, é importante que as pessoas que sintam que, desde a infância eu tenho determinadas situações que me incomodam. Você poderia, né? Exemplificar para a gente que situações seriam essas, que sintomas seriam esses? Principalmente pela questão da interação social. Isso é um fator muito evidente para a possibilidade de autismo. Então, eu ter dificuldade ou preferir mais coisas do que pessoas. Preferir mais ficar em casa do que estar numa situação social ou de estudo coletivo, mas eu optar muitas vezes na minha vida em ficar distante dessas relações sociais e pessoais com demais pessoas. Entendi. E, Raul, eu acho que uma demanda grande sua deve ser em relação ao TDAH, né? E já ouvi de vários profissionais que muitos pais vão atrás do psicólogo, do psicopedagogo, achando que o filho tem TDAH, mas podem ser várias outras questões, né? Desde alimentar até excesso de tela, esse tipo de coisa. Como que é lá no seu consultório? Vem muito essa demanda de TDAH? Muito. E o que a gente percebe também, já temos o entendimento disso, que é muito fácil, às vezes, você confundir um TDAH com autismo, por exemplo. É muito fácil, né? Porque tem alguns sinais e sintomas que condizem tanto para um quanto para outro. Existe aí um consenso do que as pessoas dizem, né? Que é frescura, né? Que como é que eu posso dizer? Tudo agora é TDAH. Tudo é TDAH, exatamente. Tudo é TDAH. Né? Mas, sim, hoje em dia estão surgindo muito mais os diagnósticos por conta dos critérios de avaliação serem muito mais precisos e mais sensíveis, né? Mas nós temos que nortear a nossa prática e quem vai dar o diagnóstico é lá o médico, né? Que ele vai ter essa expertise de diferenciar esses sinais e esses sintomas. Mas a questão de houve a investigação é muito diferente do achismo para o que o médico realmente diagnosticou. É um grande número? É sim, né? Mas a gente também precisa lembrar que o TDAH ele vai ter tipos e é mais fácil vir o diagnóstico para aquele caso de hiperatividade. Porque é muito evidente o que está acontecendo. Mas eu sempre me preocupo muito mais com os desatentos. Porque é aquela criança, por exemplo, que não vai dar nenhum tipo de problema na escola, ela sempre vai estar muito quietinha, ela quer quase que ninguém veja ela por conta das dificuldades. E quando é percebido que aquela criança é uma criança com TDAH na desatenção, o problema já está totalmente instalado e aí o trabalho ele é um pouco mais robusto, até por conta das questões emocionais. Aí a importância do trabalho dos psicólogos nesse viés de tratamento para o TDAH também. Raul,
que você aconselha para nós que somos pais? O que a gente... Você, como psicopedagogo ainda, você deve ver muita coisa que você deve pensar. Os pais deveriam ficar atentos a essa situação ou aquela situação. Que conselho você daria para nós que somos pais? O que a gente deveria ficar de olho na rotina dos nossos filhos? Pensando no autismo, principalmente, que se fala muito da questão de olhar nos olhos, não olhou, pode ser, né? A gente precisa desmistificar isso, porque alguns casos sim, muitos não, né? Mas principalmente o momento do brincar. Vamos falar de criança pequena. Estou observando que meu filho, ele está brincando, mas ele está brincando de uma forma disfuncional. Então o carrinho geralmente é para ele andar numa pista, né? Estacionar na garagem. Mas essa criança está brincando de ficar olhando ele virado com as rodas para cima. Então, quando é para brincar com alguma coisa, lança esse objeto, não monta os blocos para montar, mas utiliza esses brinquedos de uma forma muito diferente da função dele. Então, essa questão do brincar com uma função muito diferente é um sinal de alerta importante sobre esse desenvolvimento. Outro fator importante é como é a interação do meu filho com as outras crianças. Quando está numa festa da família, ou com os irmãos, quando tem os irmãos. Como que é essa relação e essa interação da minha criança com o outro? Ele prefere ficar mais isoladinho, mais distante? Porque eu posso estar próximo, mas se a gente para ver muito mais perto, pode estar próximo, mas ele está sozinho brincando ali. Ele não está interagindo no momento desse brincar com as outras crianças. Então, esses fatores do brincar disfuncional e a interação com outras crianças, quando a gente percebe que, está diferente, procurar o pediatra, que é o principal, né? Buscar o pediatra, relatar o que está acontecendo e, automaticamente, se a criança já estiver na vida escolar, né, inserida no ambiente escolar, pedir para conversar com a professora, que com certeza a professora vai trazer muita informação e valorizar as informações que os professores dão também. Isso é primordial, né? Porque o professor, quando ele vai chamar a família para sinalizar, nunca é porque a criança é um problema, mas não, é na tentativa, o que a gente pode fazer para ajudar? Então, eu preciso sinalizar para o pai, porque é o pai que vai conseguir buscar essa equipe de saúde, né? Então, esses fatores são primordiais para essa percepção de possível dificuldade nessas aprendizagens e no desenvolvimento infantil, em seguir o desenvolvimento infantil esperado. Agora, por outro lado, não tem aquela criança que tem altas habilidades também, que ela é o que a gente chamava de superdotado, eu nem sei se esse termo superdotado ainda se usa, mas que ela aprende rápido demais, então ela se cansa, se torna entediada com as outras situações, e aí isso também pode dar uma interpretação errada de que ele não entende as coisas? Com certeza. De agora, a nomenclatura um pouco mais utilizada de altas capacidades, né? Não que não se usa de superdotação, mas acaba se usando mais de altas capacidades. E é comum, sim, a gente ver até comportamentos mais desafiadores com os meninos que têm altas capacidades, né? Até porque vamos pensar no ambiente escolar. O professor está ensinando determinada questão e ele já sabe. Para ele, aquilo é entediante, é muito chato porque não está sendo desafiador. Ele praticamente não está tendo o que pensar. E aí é nesse momento que vão se instalando muitos comportamentos inadequados. E é muito comum também nós vemos em meninos de altas capacidades a dificuldade da relação com os outros da sua faixa etária. Então, geralmente são meninos que vão ficar um pouco mais distantes da turma, que vai ter um ou outro coleguinha ou amigo ali que ele possa dividir alguma coisa, mas não com um grupo muito grande de pessoas, porque os interesses deles é outro. Então, é um público que precisa de atenção, muita atenção, né? Que não é um caso ou outro. Nós temos muitos casos. O que nós não temos muito são pessoas capacitadas para observar isso, né? Então, é importantíssimo que exista essa capacitação, principalmente para os professores, para conseguir detectar e sinalizar para os seus superiores, para a família também,
para haver essa busca e investigação para, de fato, saber se essa criança tem alta capacidade, porque pode apresentar comportamentos muito desafiadores que podem se confundir com um TDAH, por exemplo, mas quando você vai investigar a fundo, aquela criança tem altas capacidades. Na minha expertise na escola pública, está sendo muito comum crianças tendo lá crianças de 3 a 5 anos, crianças já alfabetizadas com 3 anos, por exemplo. Então, são crianças que ficam no nosso radar de alerta, ainda não consideradas crianças com altas capacidades, mas já estão no nosso radar. Porque são crianças dentro do espectro, mas ela sozinha aprendeu a ler. Aos 3 anos já sabe ler, aos 4 anos já está sabendo ler. Então é importante que a gente observe e acompanhe. Muito curioso. Mudando de assunto, neste sábado, dia 31, a Vigilância de Zoonoses vai realizar a aplicação da vacina antirrábica em cães e gatos. A vacina será aplicada sem necessidade de agendamento. Os moradores de Jacareí podem levar seus pets das 9 ao meio-dia na subprefeitura do Parque Meia Lua, localizada na rua Taqueuota, número 389. E quando o clima está mais frio, o metabolismo acelera, pois o corpo precisa gerar mais calor para manter a sua temperatura ideal. Esse aumento na demanda energética faz com que o organismo queime mais calorias, o que pode contribuir para a perda de peso. Olha aí, boa notícia. Confira detalhes na reportagem. Frio e atividade física. Será que o inverno pode transformar seus treinos em uma máquina de queimar calorias? Na opinião da nutricionista Ludmila Gama, essa pode ser uma combinação poderosa para quem quer emagrecer. No frio, a gente gasta mais energia para manter a temperatura corpórea adequada. Então, se a gente faz uma alimentação correta, equilibrada, atividade física, a gente vai manter esse corpo mais acelerado, né, o metabolismo, como dizem, e a gente tem essa queima calórica em até 10% a mais. Mas tem um detalhe. No frio, a sensação de fome tende a aumentar. Por isso, é essencial adotar uma dieta bem ajustada. No inverno, é mais fácil a gente colocar sopas que são menos calóricas, né? Então, vai depender dos ingredientes que a gente coloca também na sopa. Não adianta fazer uma sopa com bacon, né? Com linguiça. Então, não vai ter esse benefício. Então, o que a gente dá para colocar? Dá para fazer uma refeição completa, né? De almoço e jantar. Dá para colocar o carboidrato, dá para colocar proteína, gorduras boas, entra aí vitaminas e minerais dos legumes e mantém o nosso corpo aquecido. Com a dieta em dia, é hora de colocar o corpo em movimento e eliminar aquelas gordurinhas indesejadas. De acordo com o instrutor de educação física Jefferson Pontes, algumas atividades são mais eficazes para maximizar a queima calórica. O movimento ele é o pilar da saúde. Então, qualquer atividade que o nosso corpo realize movimento, seja ela indoor ou outdoor, é importantíssimo que seja iniciada ou continuada nesses períodos mais difíceis, que são os períodos de frio, né? Então, o ciclismo, uma corrida, uma caminhada, a prática da musculação, um fit dance, um jump ou um spinning, ele pode e deve ser continuado em períodos de frio. O Vinícius é aluno do Jefferson e não falta a nenhum treino, mesmo nos dias mais gelados. Faça frio ou faça sol, é preciso manter a forma. Como que está sendo treinar no frio? Então, cara, tá sendo mais fácil do que eu imaginava. Como eu já tô acostumado a vir treinar, não tá sendo uma dificuldade muito grande, não. Tá sofrendo muito com o inverno? Cara, tem algumas dificuldades, que às vezes dá uma preguiça antes de vir pra academia, você fica mais dolorido, mas é tranquilo, dá pra encarar. E os resultados, como que estão? Tá conseguindo perder peso? Cara, além de perder peso, eu tô conseguindo ganhar massa muscular. Como eu tô em dieta, o frio não me atrapalha, não, de perder peso. Embora seja possível encarar o frio, alguns cuidados adicionais devem ser considerados. O instrutor de educação física revela dicas importantes para garantir que a atividade no inverno seja segura e eficaz. Manter-se bem agasalhado, seja essa atividade realizada na rua ou em unidades fechadas. Manter a hidratação em níveis adequados. Nos períodos de frio, nós temos a falsa sensação de não termos sede. Então, manter essa hidratação é importantíssimo e realizar alongamentos prévio à atividade física. Agora é com você. Transforme o projeto Verão em realidade. Mas não se esqueça, saúde e bem-estar sempre em primeiro lugar.
Olha aí, é uma boa notícia, né? Saber que no inverno, só que o inverno é tão difícil porque a gente fica com tanta fome, né? Dá vontade de a gente comer muito mais, comer aquelas coisas quentinhas, os caldinhos, as paçocas e por aí vai. Mas é isso aí, quem quiser emagrecer, aproveite agora, segundo a nossa reportagem aí. Eu continuo aqui com o Raul. Raul, a gente vai terminando a nossa conversa, né? Que foi muito produtiva, muito curiosa. Eu quero que você dê o seu recado final. Quem quiser saber mais sobre o livro da Helena ou quem quiser saber mais sobre os processos de aprendizado, como que faz? Para o livro, pode entrar no site. Eu vou pedir para você olhar para essa câmera aqui. No site do livro mesmo, né, que é o espacopotencialize.com.br. Vocês vão ter todas as informações sobre o livro. E se precisar também entrar em contato comigo, pode ser aí pelas redes sociais, no @proraul_potencialize. O que eu puder fazer para ajudar, como muitas famílias já buscam orientação, né, para situações que estão ocorrendo, seja em casa, né, ou seja lá na escola. O principal, eu me vejo como um agente transformador na nossa sociedade, principalmente pela orientação. Eu acho que quando a gente dá orientação para os pais, nós modificamos a vida do entorno de toda aquela família. Então, é o poder dessa orientação e eu estou à disposição para quem precisar de orientação, de uma conversa e tudo que tiver ao meu alcance, eu faço sim. Não desista do seu filho, né? Não desista da criança, porque todo mundo tem um meio especial de aprender. Exatamente. Então, a nossa criança ela está precisando de ajuda. Né? Ele está precisando de ajuda e é nítido quando a criança entra num processo terapêutico, seja ele qual for, com qual profissional seja, da área que seja, a criança transforma a vida dessa criança. Né? Transforma a vida dela e ela se tornar uma criança de fato feliz e vivendo a sua vida, aprendendo e depois fazendo as suas escolhas. Raul, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Muito obrigado. É isso aí, lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia. Pode acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das nossas redes sociais, que você já conhece, é o YouTube, Facebook e Instagram. Amanhã tem mais Bom Dia Jacareí. Ótima quinta-feira para você e até mais.